Antes de começar, já dá aquela moral deixando o like. E quem se inscrever vai ganhar uma waifu gasosa no Natal. Profundamente na floresta, o cavaleiro Speedhack atravessa um mundo à beira do caos, tentando reescrever a cruel realidade. Perseguida pela escuridão, a princesa Ner lidera o grupo, cujos números estão sendo reduzidos por bestas negras desenfreadas. Uma delas quase a alcança, quase a engolindo inteira, quando um subordinado chamado Ruiz a bloqueia com seu próprio corpo. Enquanto o grupo continua a avançar, o homem cai no chão, lutando enquanto a besta exibe sua boca afiada. Ela se vira para salvá-lo, cortando a cabeça do inimigo, mas muitos mais estavam em seu rastro. Ele implora a princesa para que ela fuja enquanto tem a chance. Se ela perecer, a humanidade encontrará seu fim. Ney diz a ele para se levantar e segui-la. Nesse momento, seu cavalo e Ruiz são cortados ao meio pelo monstro, que quase a atinge. Quando ela cai no chão, vê o cavaleiro estendendo a mão para ela com metade do corpo e implorando a realeza para fugir. Não querendo desistir e determinada a salvá-lo, ela segura sua arma e se levanta para correr até ele, mas de repente se encontra de volta ao chão, ajoelhada. Ela percebe que o ataque também cortou uma de suas pernas. Olhando para Ruiz, ela vê que o monstro o agarrou, perfurando seu corpo e levantando. Em seus momentos finais, ele diz para ela fugir mais uma vez. Com ferimentos graves, ela o encara com olhos brilhantes, mas intensos. Milhões de pensamentos passam por sua mente, mas ela não consegue fazer nada enquanto o monstro ameaçador fecha suas mandíbulas para esmagar e engolir o homem inteiro. O mundo era governado por bestas sombrias e a humanidade quase foi exterminada, até serem salvos por um dragão divino, deixado em um santuário selvagem presenteado pelos deuses e acreditado ser a verdadeira Terra Santa. O mundo exterior era temido como um reino proibido dos deuses, muito além do alcance humano. Um menino chamado Log observava uma macieira de perto, desenhando rapidamente em um pedaço de papel enquanto a fruta balançava em um galho. Ele gritou de alegria, como se já esperasse que isso acontecesse. A maçã caiu e ele correu rapidamente, rolando e chegando ao local a tempo de pegar a fruta com suas roupas. No entanto, alguns homens chegaram de repente, notando a maçã em suas mãos e se movendo para tirá-la dele. Sentindo perigo, a criança segurou-a perto do peito, pedindo para que se afastassem. O homem arrancou a maçã de seus dedos, rindo enquanto roubava do menino. Log pulou no homem para tentar recuperá-la, dizendo que era muito importante para ele. Infelizmente, tudo que ele consegue é um forte tapa no rosto, que manda o menino voando e quicando no chão. Por causa disso, o homem vê algo estranho. Ele e seus companheiros então apontam que o menino tem as pernas de uma besta sombria ou devoradora, rindo enquanto mantinham distância. Os homens temiam que pudessem pegar sua doença. A zombaria era implacável contra o pobre garoto que só queria sua maçã de volta. O homem chutou areia em seu rosto e eles pularam felizes, provocando e chamando o menino de nomes, quando ele já estava à beira das lágrimas. Nesse momento, outro menino apareceu com olhos fervorosos. Ele socou o rosto do homem, arrancando alguns dentes e mandando-o para o chão. Observando isso, os outros ficaram igualmente furiosos e avançaram em retaliação. No entanto, o menino parecia bem versado em lutas e os derrubou um por um, desviando de seus golpes e sofrendo quase nenhum dano. Logo ele era o único que restava de pé. Log chamou seu irmão mais velho, Levan, que se virou para ele. Ele repreende o mais jovem por sempre correr riscos loucos e vagar sozinho, apesar de saber que isso preocupa a mãe deles. Enquanto o menino abaixa a cabeça em decepção, seu irmão mais velho lhe entrega a maçã. Vendo seu rosto agradecido, ele diz que deveria ter pedido, pois poderia ter colhido uma dúzia para ele. Encontrando o silêncio e vendo a expressão triste de seu irmão, ele olha para ele em confusão. Log então se desculpa, dizendo que queria colher a maçã ele mesmo. O garoto treme de frustração, entendendo melhor os sentimentos de seu irmão. Levin diz que deveriam seguir em frente e carrega seu irmão nas costas. No caminho, ele pergunta ao menino como ele conseguiu a maçã, se não pode subir em árvores. Log compartilha como ele apenas esperou que elas caíssem, sabendo quando isso aconteceria depois de observá-las todos os dias. Com a suspeita de seu irmão,
ele insiste que está falando sério e que desenha elas o tempo todo. Depois de ser chamado de esquisito, os dois seguem com sua viagem de volta para casa e para a fábrica de papel de PS, onde sua mãe estava trabalhando. Gotas de suor escorriam por seu rosto devido ao trabalho contínuo. Ao terminar um painel, ela o prendeu com firmeza e correu para pendurá-los para secar. Ela troca cumprimentos com alguns velhos. Ela logo encerra o dia, deixando painéis do lado de fora para secar. Elra lavou o rosto, sem saber que os dois meninos estavam escondidos atrás. Seus filhos apareceram atrás dela com um grito alto, e ela reclama com eles por assustá-la. Como uma verdadeira mãe, ela não pode deixar de deixar passar, enchendo-os de carinho, dizendo que pensou que eles estariam com fome. O garoto mais velho sinaliza para seu irmão. Log tira a maçã pela e diz que é um presente para sua mãe. Ela fica surpresa, ainda mais quando levam conta como o garoto conseguiu sozinho, sem conseguir subir na árvore. Orgulhoso de seu irmão, ele continua falando sobre como o pequeno sabe quais maçãs estão prestes a cair. Sendo a última, ele esperou todo esse tempo para conseguir uma para sua mãe. Depois de olhá-lo maravilhada, Elra abraça seu filho, agradecendo e expressando como está feliz com o presente. Isso o faz corar. Embora ele possa ser um pouco diferente dos outros, ele, em troca, tem um coração maravilhoso, que pode levá-lo a qualquer lugar que desejar. Levi interrompe o momento tocante, dizendo-lhe para mostrar à mãe o que ele está trabalhando o tempo todo. Relutantemente, o caderno de desenhos de Log é retirado e eles mostram para Elra, que está confusa sobre por que ele está tentando escondê-lo. Ela olha o papel e ri de alegria, dizendo que está animada com o quão maravilhosos são seus desenhos. Ela ri com seu filho mais velho enquanto as folhas estão cheias de desenhos. Há tanta bondade em seu trabalho que ela não pode deixar de ficar feliz. Ela adora seus desenhos, mas como ele já os fez tantas vezes, ela o incentiva a desenhar algo diferente. Perguntada sobre o que mais ele pode fazer, ela aponta para seu coração, dizendo que ele pode criar algo ainda mais colorido e maravilhoso. Com isso, ele sai correndo pela cidade com seu caderno de desenhos nas mãos e seu irmão atrás. Dizendo que está indo para o melhor lugar, Levi oferece uma carona, mas o pequeno insiste que pode lidar com isso. Apesar de saber o quão perigoso é, eles sobem uma viga para ver a cena que se desenrola no topo. Agora eles estão na grande muralha protegendo a cidade interior e, diante deles, está a imagem do dragão divino Shenron. Log tira alguns pedaços de papel, entrega um ao seu irmão e o incentiva a desenhar também. Não esperando isso, ele pensa por um momento sobre o que desenhar e rapidamente uma ideia vem à mente. Logo depois, ele mostra seu trabalho, rindo da imagem de um velho que comeu fezes que pensava serem nozes. No entanto, o pequeno não responde às suas piadas. Sua cabeça está parada, mas sua mão está se movendo, completamente absorto em seu trabalho. Levi acha engraçado quão focado seu irmão está e pula para ver o que ele está desenhando. No entanto, seus olhos se arregalam ao olhar para a folha. Lá, ele vê uma ilustração de Log sorrindo enquanto cavalgava o dragão divino. Tirando-o de suas mãos, o irmão mais velho exige saber o que é. Sem perceber seu tom, ele exclama que tem sonhado em montar o dragão divino pelo ar. Lethan o cala, dizendo que é impossível e que ele não deve dizer essas coisas em voz alta. Mandado guardar o desenho, Log pede uma explicação, o que irrita ainda mais seu irmão. Shenron é a deidade mais importante que criou seu mundo e tratar um deus como um animal de estimação que ele quer montar certamente atrairá a ira de seus seguidores. Ele argumenta que não estava zombando do dragão de forma alguma e simplesmente queria se divertir. No entanto, não significa não, e se os crentes devotos virem seus desenhos, será o fim para ele. Log argumenta, não entendendo a razão. Sem paciência, levanta a voz e diz para ele parar. Apesar de ser impotente, o menino sempre agiu de forma imprudente e deixou as coisas para seu irmão limpar. Ele é solicitado a ver quantos problemas ele causa e reitera como os humanos não devem pensar em dragões ou no mundo exterior. Depois de um momento de silêncio após a explosão, Log se afasta, gritando que não consegue entender nada disso. Nesse momento, a carruagem do bispo atravessa a cidade, pregando sobre devoradores e como não há nada a temer. Log continua a caminhar de cabeça baixa.
Se não pode desenhar ou pensar livremente, não pode fazer nada. Em lágrimas, ele se recusa a aceitar isso. Nesse momento, a carruagem do bispo passa e o cavaleiro vê o menino bloqueando o caminho. Ele é mandado sair do caminho, pois não é fácil para alguém com apenas uma perna. Ele é derrubado pelos cavalos e repreendido pelo guarda. Eles então o arrastam para o chão por ousar parar a carruagem do bispo. As pessoas começam a notar o comportamento violento, percebendo quanto os moradores da cidade são cruéis. Observando, o homem de Deus diz para soltarem, dizendo que a compaixão é fundamental. No entanto, ele vê o desenho do menino no chão e pega a obra de arte. Log lembra das palavras de seu irmão sobre a morte ser iminente se os cultistas encontrarem seu desenho. Olhando para o esboço, ele finge admiração pelo garoto montando o grande Deus. Enquanto o menino tenta explicar, o bispo declara que ele profanou a santidade de Shenron. Ele equiparou o divino a mero gado, o que é um pecado além da redenção. Como tal, ele deve expiar seu crime. Vendo a perna do menino, ele pergunta se ele sabe por que foi dado a doença dos parasitas. O homem diz que seu coração foi contaminado desde o nascimento. Supostamente, o deus dragão odeia a fantasia e pura fabricação, que é o que ele fez. Vários já sonharam com um mundo além e aventuraram no domínio dos deuses, nenhum deles retornou vivo. Ele amassa a folha de papel, acrescentando que todos eles caíram para as bestas das sombras, que são imunes à morte e sem misericórdia. Abaixando-se, ele diz ao menino para implorar perdão ao Deus. Leva atravessa a multidão vendo o que está acontecendo. Log é instruído a jurar que nunca mais vai conjurar tais fantasias. Seu irmão mais velho grita e corre para a frente, mal contido pelos guardas. Olhando para ele, ele diz ao irmão para fazer o que está sendo dito. No entanto, as palavras de Levan são abafadas por seus pensamentos, as coisas que lhe foram ditas, menosprezando sua vida, e a admiração de sua mãe por seus desenhos. Ele grita mais uma vez que não entende nada do que estão falando. Um silêncio mortal preenche o ar. O irmão mais velho percebe o que acabou de fazer. Por outro lado, Log perde o controle e chora, dizendo que não há mais nada que ele possa fazer se desistir de seus sonhos. O bispo diz para ele entender o peso de seus pecados. Sabendo o que está prestes a acontecer, Levan grita o mais alto que pode, lutando para se soltar enquanto seu irmãozinho é jogado para o lado de fora da muralha. Caindo do céu, Log lembra de sua mãe dizendo para ele pintar seu coração com maravilhas encantadoras. Levan pulou atrás dele, segurando-o enquanto atingiam uma árvore e quicavam no chão. O bispo levantou a mão, dizendo ao povo para contemplar o espetáculo. Lutando para se levantar, o jovem vê seu irmão no chão, gravemente ferido e imóvel. As pessoas são chamadas para assistir ao fim do tolo pecador. Log sacudiu seu irmão, dizendo para ele acordar e culpando-se pelo que aconteceu. Com isso, a ira divina se aproximou, descendo para julgar. Sabendo que é tudo culpa sua, o menino pensa em seu irmão. Desta vez, ele enfrenta os seres malignos na frente deles. Log sabe que deve proteger seu irmão, mas com pernas como as dele, isso não é uma opção. Tudo o que ele fez durante toda a sua vida foi pensar, enquanto ele quebra a cabeça desesperado por uma solução. Enquanto os devoradores se aproximam, ele sente, naquele momento, algo dentro dele gritar e sua perna deformada começa a mudar. Fora das muralhas, as bestas se aproximam. Com uma perna semelhante às delas, Log se coloca entre elas e seu irmão. Enquanto isso, as pessoas assistem com os olhos do bispo cheios de desdém. Os inimigos agora estão a poucos metros de distância deles e as lágrimas do menino começam a escorrer. Um dos monstros abre a boca para devorar as pobres almas e os espectadores não podem fazer nada. O bispo chama de lamentáveis, dizendo que seu coração parece estar sendo rasgado. Ele enfrenta o povo, dizendo que deve endurecer sua resolução, afinal, permitir que aqueles que desafiam Deus sobrevivam levará à queda da humanidade. Um homem de capuz tirou uma peruca de seu frasco. Enquanto isso, Log olha para baixo e vê seu pé estranho pela primeira vez. Quando a besta das sombras avança em direção a eles, ele percebe que precisa fugir. No entanto, sua nova perna não funciona. Ele se força a pensar.
Quando o devorador lança sua boca em direção a ele, ele salta, carregando seu irmão nos braços. Embora ele tenha voado, ele não conseguiu controlar sua aterrissagem e caiu no chão. O bispo diz que ninguém pode escapar do pecado e que é necessário um sacrifício para a salvação. Enquanto ele convida as pessoas a rezarem pelos jovens pecadores, o homem de capuz pega seu frasco e o joga, acertando-o em cheio. O homem é empurrado para a borda. Enquanto isso, Log começa a entrar em pânico com suas pernas, que parecem estar se movendo por conta própria. Leva a corda e vê seu irmão com a transformação. Ele grita para ele correr por sua vida, mas corre em direção a seu irmão e se coloca entre ele e o monstro. Quando estavam prestes a ser devorados, o bispo caiu bem diante de seus olhos e foi atingido pela boca da besta. Todos olharam horrorizados enquanto seu corpo era empalado. Ele implorou por misericórdia, até que seu corpo inteiro foi engolido. Com leve em choque, é a vez de Log trazê-lo de volta, dizendo que precisam correr. No entanto, é tarde demais. A besta está bem na frente deles. Após terminar, o bispo lança sua língua e o irmão mais velho, sem outra opção, corre para abraçar seu irmão. Enquanto ele aceitava seu fim, a língua da besta é cortada por uma pessoa misteriosa. O Salvador não para e corta o monstro em pedaços. Ao olhar mais de perto, é a pessoa de capuz que enviou o bispo voando. Nesse momento, mais bestas das sombras avançam. A espada do homem brilha e de repente se transforma em uma alabarda. Log olha, sem esperar que a arma mudasse de forma. Antes que pudessem alcançá-lo, o homem se move, cortando os inimigos enquanto evita seus ataques. Mudando a forma da arma mais uma vez, ele puxa sua forma, agora segurando duas espadas. Várias bestas caem e o garoto não faz ideia do que está acontecendo. Por outro lado, Lethan observa reconhecendo a arma como uma Zória e o homem que a empunha como um membro dos Cavaleiros Flashblood. A batalha terminou e as pessoas acima aplaudem, percebendo a identidade do homem. Eles se perguntam o que ele está fazendo lá, já que os guerreiros deveriam estar na capital. Log continua a se perguntar sobre a arma, que seu irmão chama de Zória. Apenas os Cavaleiros Flashblood têm o privilégio de empunhar uma para lutar contra os Devoradores. Rian, o cavaleiro, sorri e cambaleia enquanto abre outro frasco, dando um gole, mal notando as duas crianças. Finalmente, vendo-os, ele de repente ri, lembrando-se da parte sobre montar o dragão divino. Ele ri ainda mais alto, chamando isso de um sonho ridículo e dizendo que nunca conheceu uma criança tão absurda. Ele de repente vomita, embriagado, sem se importar com o que acabou de fazer, dizendo que também gostaria de brincar com o dragão. Levan o repreende, preocupado que alguém possa ouvir, mas Log interrompe querendo perguntar como sua arma continua mudando. O homem nota como ele estava ansioso para brincar com Shenron antes e agora Zória. Colocando a espada perto do rosto do menino, ele faz uma maçã aparecer da ponta. Ele diz que está conectada ao coração de alguém e pode se tornar qualquer coisa que desejar. Embora pareça simples, o coração está sempre acorrentado a algo. Eles são instruídos a evitar pensar sobre o mundo fora das muralhas. A igreja tira dos humanos a capacidade de pensar e, em vez disso, instila medo. No entanto, o coração deve ser livre e agir como uma tela em branco. Quando desencadeado, pode criar qualquer coisa, como provado pela figura de Log que aparece da espada. Aqueles acorrentados pelo coração perdem de vista o que deveria ser claro. Infelizmente, sua explicação é interrompida quando algo perfura por trás. Os meninos ficam cheios de horror. A Zória cai de suas mãos enquanto o homem é levantado por um monstro que estava descansando no subsolo. As pessoas que assistem de cima gritam enquanto a besta emerge, revelando um corpo enorme. Rian está à beira da morte e Levan congela com a queda do poderoso guerreiro. Os humanos não podem resistir a isso e, por milhares de anos, foram devorados. Ele é lembrado dos avisos sobre a ira dos deuses caindo sobre aqueles que sonham com o lado de fora. Log pega a Zória. Seu irmão pergunta o que ele está fazendo, notando sua perna estranha. Quando o cavaleiro é levantado até a boca da besta, Levan desanima seu irmão, dizendo que são impotentes e que apenas aqueles que treinam por anos podem empunhar a arma.
Segurando o punho, Log vê a figura de seu rosto, mudando de forma e espelhando sua expressão assustada. As horas estão conectadas ao coração de alguém. Ele chama seu irmão, perguntando o que fazer e como lidar com a situação. Ainda assim, Levan lembra das palavras de todos e a clareza de repente atinge sua consciência. Ele grita para seu irmão dizendo que qualquer coisa vale e o encorajando a fazer o que ele faz de melhor, que é pintar com a paixão de seu coração. Como o cavaleiro disse, um coração tem liberdade e é uma expansão de papel em branco. Ele lembra de sua mãe dizendo para criar o que traz mais alegria. Com isso, ele voa para o céu, escrevendo o dragão divino que brotou da Zória. Enquanto isso, Rian ainda está no céu pensando nas crianças. Olhá-los era comparável a olhar nos olhos de seu filho. Por essa razão, ele desejava salvá-los, assim como desejava salvar sua família dos devoradores. Lágrimas caem enquanto o cavaleiro é puxado para a boca da besta. Quando está prestes a ser devorado, o dragão de Log o arranca de seu alcance, como se dissesse que ainda não é sua hora, já que ainda há tarefas para ele enfrentar como um velho. Depois de voar pelo céu, a forma de dragão das Zórias se dissipa. Eles caem em queda livre, mas Rian segura o braço do menino com força. Reunido com sua arma, ele demonstra sua maestria sobre ela e mergulha na besta, apontando a arma. Ele solta um grito e alonga a lâmina, permitindo-lhe cortar o inimigo. Transformando a Zória para amortecer sua queda, os dois pousam enquanto o monstro cai no chão. Apesar de seus ferimentos, o cavaleiro olha para Log com carinho e diz que seu coração é como o vento e que ele é um espírito livre. Enquanto Levan corre para verificar a condição de seu irmão, o velho homem cai no chão. Pegando-os completamente de surpresa, Rian diz que está bem e pede que lhe tragam álcool. Em um lugar que parece ser um templo, um homem pendura seu capacete em sua espada e caminha em direção a um altar cheio de água. Ele avança e enfrenta o ser monstruoso à sua frente, encarando-o. Quando ele levantou os braços, a água ao seu redor também se levantou. Nesse momento, uma figura, semelhante a uma besta das sombras, dispara de sua cabeça e abre caminho através da água. Seus olhos são idênticos ao olho do ser à sua frente. Enquanto isso, ele mostra uma visão de Pará e diz que há um mal além da imaginação escondido. Como uma Zoria proibida e contaminada, o que se segue é a imagem de Log montando seu dragão invocado pelo céu. O monstro diz que ele deve ser colocado para descansar imediatamente e sem deixar rastros. Durante tudo isso, os dois irmãos estão de volta à cidade, que tem estado agitada recentemente, afinal, o Festival do Dragão está chegando. Embora Levan esteja animado, Log obviamente tem algo em mente. Sentindo sua preocupação, ele anima o mais jovem, dizendo que o velho acordará em breve. Assim, eles vão comprar comida energética. A tentativa é bem sucedida e eles partem para comprar algumas delícias de dar água na boca. Enquanto isso, o homem que tentou roubar a maçã de Log está por perto observando seus movimentos. Os irmãos chegam a uma loja amigável de vendedores e compram alguns ovos e frutas. Levan até joga algumas palavras lisonjeiras, mas ela apenas ri e diz que não vai funcionar hoje. Ele insiste, mas só consegue um sorriso brilhante. Nesse momento, um homem velho e coberto mancou e começou a gritar que os devoradores estavam sobre eles e que era apenas uma questão de tempo antes que tudo fosse consumido. Ele correu pela cidade avisando a todos sobre uma grande calamidade que estava por vir, enchendo a cabeça de todos com confusão. No topo da muralha, alguns homens vestidos de preto estavam interrogando os moradores sobre um garoto com o pé da praga e um cavaleiro decadente. Um homem tolo os despreza, dizendo que estão agindo com toda a pompa por serem cavaleiros. No entanto, outro homem corta sua cabeça e em um instante seu corpo sem vida cai no chão enquanto as pessoas gritam. Ele diz a seus subordinados para lidarem com a imundície, pois o fedor é insuportável. Nesse momento, o bandido da maçã se aproxima com um sorriso, dizendo que tem informações valiosas sobre as pessoas que estão procurando. Em sua casa, Rian está deitado na cama murmurando enquanto ainda está inconsciente. Entrando, Elra se surpreende ao ver seu filho observando atentamente e diz suavemente que ele está preocupado demais com ele. Ele argumenta que ele está dormindo há muito tempo e pode acabar morrendo. No entanto, como ele salvou a vida de seus filhos, ela nunca o deixará morrer sob seus cuidados.
Encorajado, Log repete suas palavras pedindo que ela prometa. Ela dá um sorriso confiante, confirmando que nunca voltou atrás em sua palavra antes. Com suas preocupações acalmadas, Leva entra dizendo que eles têm companhia. Saindo, ela vê os homens vestidos de preto e pergunta quem são. O líder se apresenta como os caçadores dos culpados, dizendo que estão procurando um cavaleiro Flashblood e um garoto com o pé amaldiçoado. Ela imediatamente sabe o que está acontecendo e Log ouve do lado de dentro. Elra finge ignorância, dizendo que não tem ideia do que ele está falando, mas suas palavras apenas confirmam a presença dos alvos ali. Assim, ele empurra a porta e entra sem ser convidado. Quando ela protesta, ele a empurra sem hesitação. Vendo isso acontecer, Levan grita dizendo para ele se desculpar imediatamente. Sem paciência, o homem desembainha sua espada e Elra se move a tempo de empurrar seu filho para baixo. Com um braço ferido, ela implora por misericórdia. Ele retorna seu olhar com frieza e Log observa de trás da porta enquanto o homem ordena que seus subordinados procurem a área pelos alvos. Nesse momento, Ryan fecha a porta lentamente, mas Kai se esforça para se mover mais. O som alerta os caçadores para sua localização e o garoto fica horrorizado ao perceber que estão prestes a entrar. O líder empurra a porta e examina a sala com olhos atentos. Seus homens procuram minuciosamente, olhando em todos os cantos e recantos. Surpreendentemente, eles não encontraram nenhum vestígio das pessoas que estão procurando. Não esperando por isso, o homem olha para Elra. Sem sucesso, o grupo deixa a casa silenciosamente. A mãe fecha a porta e Levan-se pergunta onde os dois poderiam ter ido, já que o cavaleiro não está em condições de se mover. Nesse momento, a parede do quarto se desmorona, causando ainda mais surpresa e confusão. Caindo como um cobertor, revela Log e Ryan que estavam sendo cobertos pela Zoria mutante. Eles ficam chocados ao ver os dois ali, enquanto o garoto exclama sobre a arma voltando ao normal. O velho cavaleiro fica surpreso com a rapidez com que ele conjurou uma parede, enquanto o mais jovem sorri com sua sobrevivência. Sua mãe pede uma explicação, sem entender o que está acontecendo. Tendo dormido por 3 dias, o velho homem devora a abundante refeição que foi colocada diante dele. Os meninos ficam espantados com seu vigor, enquanto Elra agradece por salvar seus filhos. Dado seu feito, ela pergunta se há algo que ela possa fazer por ele. Encantado, ele pede que ela sirva outra bebida. Enquanto isso, Levan confirma sua identidade como um cavaleiro Flashblood e fala animadamente sobre como ele derrotou as bestas das sombras em uma batalha épica. Com olhos brilhantes, ele promete um dia ser um cavaleiro deslumbrante como ele. Dando outra mordida na refeição especial, ele segue com outra bebida. Ele finalmente para quando o menino pergunta como ele se tornou um cavaleiro em primeiro lugar. Para a surpresa de todos, ele ri alto, aparentemente já bêbado. Ryan viu vários garotos caírem para os devoradores e diz que não vai impedir o menino de ser a próxima refeição deles. Insultado, Levan promete se tornar um cavaleiro ainda mais forte do que ele, mas é uma tarefa difícil, já que ele já foi expulso das fileiras do grupo. Depois da refeição, Log sai sozinho, sentando-se em uma colina e olhando para sua perna, que agora está de volta ao normal. Ele se lembra de como elas cresceram, permitindo-lhe voar. Infelizmente, ele está de volta à estaca zero. Tentando novamente, ele se levanta com determinação, mas cambaleia. Enquanto tenta andar com 2 pernas, ele quase cai, mas é pego a tempo por Levan, que se pergunta o que ele está fazendo. Suas pernas são certamente peculiares, mas ele garante ao mais jovem que não está amaldiçoado pelos deuses de forma alguma. Pelo menos, essas pernas permitiram que ele salvasse a vida de seu irmão. Para ele, são nada menos que uma bênção milagrosa. Vendo o rosto de Log, ele então admite o quão surpreso ficou ao vê-lo empunhar a Zoria, ainda mais quando fez algo inédito ao transformá-la na forma do dragão divino. Pode ser um exagero, mas é possível que ele tenha nascido com esse poder por uma razão. De volta à sua casa, uma mão firme empurra a porta e Ryan olha sorrateiramente ao redor, tentando sair despercebido. No entanto, ele cai no chão, segurando o buraco em seu peito e gemendo de dor. O barulho chama Elra, que se apressa ao vê-lo e o repreende por se mover contra suas instruções. Ofegante de esforço excessivo, ele implora que ela o deixe.
Seu pedido é recebido com silêncio confuso por um tempo. Pedindo desculpas, ela então pede que ele a deixe cuidar dele, pelo menos até que suas feridas cicatrizem. Isso surpreende e ele acaba permitindo que ela troque seus curativos. Desajeitado, ele elogia o jantar da noite anterior e ela ri, observando como ele é terrível em bajulação. De repente, apaixonado, ele insiste que não foi uma bajulação vazia e que adorou a refeição. Ela agradece por sua gratidão, chamando-o de alma bondosa. Corando com o elogio, ela termina de enfaixá-lo e pega uma garrafa de álcool para compartilhar. O sino da torre toca. Compartilhando uma bebida, Elra diz que é uma melodia lamentosa. O toque duplo sinaliza o crepúsculo, mas se continuar tocando, torna-se o arauto da calamidade da besta das sombras. Durante a grande calamidade anterior, ela perdeu alguém querido. Ela não consegue identificar, mas sente que ele experimentou algo semelhante, o que é provavelmente a razão pela qual ele salvou seus filhos em primeiro lugar. Percebendo a suposição rude, ela se desculpa por se deixar levar. Por outro lado, ele pergunta sobre a terrível calamidade. A cada poucos anos, um evento catastrófico consome uma cidade inteira, deixando apenas morte e ruína. A TP poderia ser atingida a qualquer momento, mas mesmo assim, os sobreviventes devem viver a vida ao máximo. Impressionado com suas palavras, ele menciona Log, dizendo que ele parece ter um talento extraordinário para empunhar a Zoria, pois nunca viu nada igual. Dito isso, enquanto é um poder para alterar a realidade através da pura imaginação, também é uma maldição. Ela não pede uma explicação e ele não a dá. Tudo o que ele pode fazer é esperar que nada de ruim aconteça. Em um grande salão, a princesa Ner caminhava com uma expressão régia. Alguém a chama, feliz por vê-la sã e salva após ser atacada por bestas das sombras.